observando em 1 Samuel, o capítulo 22, e essa palavra vai trazer para nós algo que nos levará a observar e buscar o entendimento, trazendo para os nossos dias o que Deus vai fazer. Amém? Veja bem, Davi, ele retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispá, de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai, minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Eu estou procurando buscar um entendimento, porque Davi, ele fugia do rei Saul, e Davi se escondeu depois de tantas andanças, e ele passou, antes de chegar ao rei de Moabe, pedindo ajuda para amparar os seus pais. Davi vem de uma trajetória, fugindo. E haja visto que todos conhecem Jonatas, filho do rei Saul, ele tinha uma aliança com Davi. E como prova de uma grande amizade, um grande amor, eles fizeram um pacto de juntos, na sua jornada, na sua caminhada, promover ajuda mútua em favor de todos que precisaram de ajuda. Por isso Jonatas via, através da vida de Davi, um porto seguro, um homem íntegro, sincero, e Jonatas conheceu Davi de fato, como Davi assim era. Veja bem, Jonatas provocou a ira do seu pai. Eu estou falando anteriormente da amizade entre Jonatas e Davi, e a aliança que Jonatas fez com Davi, isso provocou ira, revolta, ciúme, inveja, quanto ao rei Saul. Vou passar aqui no capítulo 20, o versículo 12, e disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha amanhã, ou depois da manhã, e estas horas sondarei meu pai, se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer, mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas, o Senhor, o que este aprouver. E não tu fizer saber, eu não te deixaria ir embora.
para que sigas em paz e seja Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Essa é a aliança que transcorreu entre Jonatas e Davi. E Jonatas queria que Davi seguisse a sua jornada, a sua trajetória, em cima dos propósitos, desígnios e a vontade do Senhor nosso Deus. Entendamos uma coisa, após Davi fugir, ele foi, no capítulo 21, ele foi visitar o sacerdote Aimeleque. E então Davi, anobe ao sacerdote Ameleque, Ameleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Ameleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por onde ou quem te enviou e de que te incubo, a ordem que eu te dou, ninguém saiba. Quanto aos meus homens, combinarei que me encontrassem em alto ou em tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães, ou que se achar. Davi foi ao sacerdote, porque teve fome, juntamente com ele, os seus homens. E quando ele foi ao encontro de Aimeleque, sacerdote de Nob, e o sacerdote respondeu: nós não temos o que comer, temos os pães consagrados. E ali, quando o sacerdote respondeu a reivindicação de Davi: agora tens na mão, dá-me 5 pães, ou que se achar, tiver mais. E o que nós vamos compreendendo na dimensão dessa palavra? Respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum na mão, porém pão consagrado, e a menos os teus homens se obtiverem das mulheres. O sacerdote disse: temos pão consagrado. Se os teus homens não tiverem tido relação com mulheres, faça uso, porque eles haveriam de trocar os pães, colocar pães novos e retirar aqueles pães. Respondeu Davi ao sacerdote, lhe disse: sim, como sempre, quando sai a companhia, foram-nos vedado mulheres. Não nos é permitido ter contato com mulheres. Claro que não. Meus homens não tiveram relações sexuais com mulheres, porque nós estamos em missão. Aí, meu amigo, eu quero procurar entender. Davi já estava procurando achar soluções para muitos problemas que ele via, as ações, os intempéries de Saul, mas Davi jamais se revoltou contra o rei Saul. Jamais o criticou ou julgou, até mesmo intentou contra a sua vida. Por quê? Porque Saul era um ungido de Deus. E nós vamos vendo que, à medida que Davi fugiu para Ax, rei de Gate. Outra caminhada, outra jornada, outra passagem. E nós vamos vendo, meu querido, que as lutas intensificam na nossa vida e precisamos entender o porquê. Porque Davi levou seus pais, após estar na caverna de Adulão, e ele pediu ajuda ali ao rei de Moabe.
E ele deixou ali os seus pais para saber qual a vontade de Deus, qual o propósito de Deus. E Davi levantou-se. Naquele dia, fugiu de diante de Saul e foi a Ax, rei de Gate. Porém, o servo de Gates lhes disse: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, e porém Davi 10 milhares. Então, meu amigo, isso enfureceu Saul de tanta maneira, porque as mulheres que cantavam, as danças que promoviam, exaltava Davi e diminuía Saul dentro do contexto do entendimento de Saul. O que nós vamos alinhar a nossa linha de raciocínio? Quando aconteceu aquilo, Davi sentiu na carne o problema, a dificuldade. Ele, opa, estou em dificuldade. O que vai me acontecer neste lugar? E quando Davi viu aquela situação, Davi guardou esta palavra, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Ax, o rei de Gate. E quando Davi viu aquilo, Davi mudou. Davi se fez de louco, doido, varrido. Davi guardou aquela palavra, teve medo, pelo que se contrafez diante deles e cujas mãos se fingia doido. E esgravatava nos pórticos das portas, arriscava, deixava correr saliva da barba. E o rei falou: que isso, esse homem é louco. Basta tantos loucos que tem à minha volta. Esse homem está louco. Então disse Ax ao seu servo: bem vedes que este homem está louco, porque nos trouxeste a mim. Falta-me a mim doidos, para que me trouxeste este, para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Meu amigo, em dada situação, aí que é o ponto-chave. Davi, ele fugiu e escondeu na caverna de Adulão. E até então Davi estava só. Mas tem situação que envolve a nossa vida, vamos trazer para os nossos dias, e nos leva a entender porque ali na caverna de Adulão Deus tinha um propósito. Os seus irmãos, seus pais foram ter com ele, ficar com ele. Mas ali foram homens insatisfeitos, homens com problema de toda a natureza, homens amargurados de espírito, homens endividados. Todos se levantaram e foram ao encontro de Davi, acompanhando seus irmãos, acompanhando os seus pais. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Nos dias de hoje existe uma linha de julgamento. E essa postura, ou nessa postura, há uma insensatez muito grande. Cada um tem a sua linhagem, a sua interpretação, o seu modo de vida, mas carregam dentro de si angústia, tristeza, amargura, revolta, e não sabe como resolver os seus problemas, desiludido. E quando viram Davi sem uma resposta, desiludido, e sabendo do histórico de Davi, quem era Davi de fato, de verdade, eles disseram: nós não temos nada, nós não temos mais o que fazer, vamos ter com Davi.
E somaram-se 400 homens, aproximadamente. E ali tinha de todos. Amargura de espírito é aquilo que você pratica, aquilo que você tem dificuldade de deixar, aquilo que você precisa abandonar e não consegue. Meu amigo, nós vamos trazer para os dias de hoje e te revelar Jesus Cristo para a sua vida. E te mostrar que vale a pena tomar decisões e seguir pessoas com um coração sincero, pessoas verdadeiras, pessoas puras e pessoas que entendem o propósito e o chamado de Deus. O que nós vamos entender? Olha, meu amigo, esses homens se colocaram de prontidão. Homens provavelmente adúlteros, homossexuais, não sei, não quero preocupar com nenhuma situação, porque a clareza da narrativa dessa escritura fala sobre tudo, amargura de espírito. São homens que querem ser libertos e não sabem como. E eu falei que é necessário trazer Jesus Cristo para esse texto, para essa narrativa e te revelar. A aliança de Jonatas com Davi tinha um propósito de Deus. Davi, quando fez aliança com Jonatas, e Jonatas o alertou, vai embora, cumpra o propósito de Deus, porque meu pai quer te matar. E você sabe que quando estava à mesa, anteriormente, Jonatas, Saul confrontou Jonatas e disse, então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato da tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Jonas sentiu o peso da ira, porque ao falar Saul contra o seu filho, ele pegou a lança e o lançou sobre ele. E Jonas verdadeiramente viu acesa o ódio, a ira, a perseguição e o desejo ardente, movido por uma inveja de matar Davi. Então, meu amigo, a propulsão, a luta, a dificuldade, a perseguição, quando nós trazemos a verdade que salva, cura e liberta, o poder da palavra, o poder da fé, nós estamos trazendo a nova aliança para você. E te dizer, Deus tem propósito, Deus tem projeto, Deus traz libertação, traz cura interior, Deus muda a história. Meu amigo, por quê? Quando Davi estava na caverna de Adulão, ali estavam os endividados. E quem são esses endividados que geram dívidas grotescas, dívidas difíceis? São empresários que lutam para ser sincero, verdadeiro, dedicado, honesto. E sabendo que os seus propósitos, os seus objetivos, aquilo que fazia, protege, guarda, ajuda muitas famílias, mas a queda torna-se muito grande. E ficam endividados, revoltados, sem perspectiva e não sabem o que fazer. E acharam segurança em Davi. Davi pode ser a nossa esperança. Davi pode trazer resultado para a nossa vida. Davi pode nos trazer algo poderoso, acontecer algo poderoso. Por quê? Davi estava procurando entender a vontade de Deus sobre a vida dele. E antes que Davi recorresse ao rei ali de Moabe e pedir para ficar com seus pais, Davi ficou um bom tempo ali. Mas o sacerdote, ele veio ali e disse a Davi, veja bem, vamos ler. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fique neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu, foi para o bosque de Herete. E a perseguição continuava, porque a ira de Saul
se acendera. Meu amigo, o que nós vamos trazer para você? Nós estamos vivendo dias que não conseguimos resolver os problemas. Somente quando pedimos a Deus ajuda, da maneira que você entende, Deus, eu não tenho solução para este problema. O Senhor pode me ajudar? Ou seja, Senhor, eu preciso do teu socorro. O Senhor pode me estender as mãos? E, meu amigo, são simples as ações e as atitudes. Nós somos humanos, mas Deus quer abençoar. E veja como vocês vão entender. Quando Davi esteve na caverna, ele teve apoio. Ele estava fugindo. Ele sentiu seguro. E ele sentiu que aqueles homens desiludidos encabeçou um grande exército. E eles precisavam ser tratados, educados, disciplinados e tornaram grandes homens nas frentes de batalha, movido e direcionado por um homem segundo o coração de Deus, um homem onde tinha tática de guerrilha, de guerra, de combate, e só que ele estava sendo enciumado. Saul começou a irar-se contra Davi, começou a sentir a ira contra Davi, a revolta contra todos que o protegiam, que travavam aliança, até mesmo o sacerdote, meus irmãos. Ali quando ajudou Davi, quando deu o pão sagrado, e Saul se irou tanto que ele foi ao encontro do sacerdote fazer perguntas após Davi sair dali da terra que ele estava ali na caverna de Adulão, e ele procurou o rei, ficou ali um bom tempo, e o sacerdote, o profeta Gade, mandou ele sair, ele foi para o bosque de Horebe, e sendo perseguido, Saul procurou o sacerdote, todo sacerdote de Nob, e começou a fazer pergunta, o sacerdote Aimeleque dava a resposta, e as respostas não foram satisfatórias para o rei Saul. Finalizando, a ira era tão grande que Saul mandou matar o sacerdote. E quando acendeu esta ira, e Saul mandou matar o sacerdote, aquele que foi incumbido daquela missão não quis matar. E Saul conferiu a outra qual exerceu a sua ordem e matou mais de 80 sacerdotes, incluindo famílias, filhos, criancinhas. Olha o coração de um homem revoltado. E olha o coração de um homem fugindo, mas querendo saber e conhecer a vontade de Deus. Talvez seja a sua história. Talvez seja a minha história. Você está fugindo de quê? Por que você está fugindo? Você não tem uma explicação. Eu não tenho uma explicação. E fugindo de quê? Do chamado, do propósito, do objetivo maior de Deus sobre a sua vida. E você não entende, você não compreende e vive fugindo. Eu quero dizer hoje, Deus tem um propósito para a sua vida através do seu Filho Jesus Cristo, para você edificar, para você reconstruir, para você levantar, para você erguer, para você ministrar coisas profundas ao coração das pessoas. Meu amigo, eu estou promovendo na sua vida algo poderoso de Deus, para que você rompa, para que você reproduza, para que você possa ser tratado
tratado, para que você possa sair da vergonha, para que você possa estar entre aqueles homens que foi somado, 400 homens, que andou com o rei Davi, e dali eles, mesmo naquela jornada, naquela caminhada, fugindo do rei Saul, mas tendo a proteção e cumprindo o propósito estabelecido, chamado por Deus. Hoje Deus tem plano na sua vida. Essa é a narrativa na história. E a nova aliança é diferente. Deus preparou, nos doou o seu Filho único, primogênito, para nos ensinar, para nos mostrar, para nos revelar, para dar ênfase para a nossa vida, para nós crescermos em graça e entender Deus é Deus em toda e qualquer circunstância. E Jesus Cristo é Senhor da minha vida, da sua vida, e Ele quer fazer de você o instrumento das suas mãos. Meu amigo, não importa onde você esteja ou o que você faça, mas cumpra-se o propósito de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus? Coloca a mão no teu coração. Soberano Deus, poderoso e eterno, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome, porque entendemos que a tua santidade, a beleza da sua santidade, ela promove em nossa vida um querer maior, um desejo profundo de conhecer, te adorar e desejar estar no centro da tua vontade. E eu quero pedir a tua bênção nesta hora por este homem, por esta mulher, por estes propósitos que o Senhor tem sobre a vida deles. E que se cumpra o teu querer, Pai. À medida que eles o entregam, façam entrega a sua vida e entenda que o Senhor está fazendo uma grande obra. Senhor, abençoa de maneira poderosa para que eles sintam protegidos, a sua casa, a sua família, os seus filhos, seus netos, seu convívio, seu trabalho, todo o seu relacionamento, para que eles vivam em estado de graça, confiando em Ti e vivendo coisas novas, coisas poderosas e agradecendo ao Senhor. Meu Pai, toma em Tuas mãos este homem, esta mulher, este pastor, este obreiro, este missionário, todo aquele que se dispõe a Ti para Te adorar e Te servir. Faça isto, meu Deus. É a oração que eu faço, pedindo que o Senhor derrame a Tua graça, a porção do Teu Espírito e nos dê aquilo que nós mais precisamos, que é a Tua presença, a Tua graça e as doces revelações dadas pelo Teu Espírito. Meu Pai, muito obrigado por este vídeo, que ele possa ser impulsionado. E esse é o canal, meu amigo, minha amiga, Erigido Vidas. Canal esse que veio para edificar, também para confrontar, também para te mostrar um norte, também para revelar coisas profundas dadas por Deus, para que você entenda que sem Jesus Cristo não dá para ser feliz. Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê graça por todos os lados da sua vida. É o que eu peço, agradecido em o nome do Senhor Jesus Cristo.